Como todo mundo, um dia também eu já quis mudar o mundo, já tive uma vibe revolucionária. Também já me encantei com conceitos que hoje ditos de esquerda. Só que o tempo foi passando e eu fui mudando. Esse é o assunto da nossa pausa para o café de hoje com Mário Mancuso, onde eu quero contar um pouquinho para vocês por que eu me tornei um conservador. Curta, compartilhe e vamos para mais um vídeo. Bom, conforme você for vendo os nossos vídeos, você for vendo os meus vídeos, for vendo as minhas opiniões, vai ficar claro que o meu direcionamento, eu não quero dizer um direcionamento político nem filosófico, mas eu posso me definir como um conservador. Eu não quero entrar num debate, eu não quero entrar no. Mais do que num debate, eu não quero entrar num embate, numa briga entre o campo conservador e o campo progressista, entre esquerda e entre direita, entre determinado partido ou espectro político ou outro. E se explicar um pouquinho de como que essas atitudes elas foram se transformando, como que percepções da vida elas foram se transformando ao longo dos anos dentro da minha vida e foram me levando para esse direcionamento que eu tenho hoje. Bom, eu já passei dos 40 anos, né? Aliás, já passei bastante dos 40 anos. E isso daí foi uma evolução que foi acontecendo. Eu lembro de alguns anos atrás, quase 10 anos atrás, eu ter comentado justamente com um amigo meu, amigo esse que até hoje permanece, tem a minha idade, permanece como um militante da esquerda, né? Do espectro político da esquerda, que eu estava me tornando um conservador. Eu lembro que até na hora ele falou assim: credo, não fala isso, Mancuso. Mas a verdade é que isso foi uma evolução não no sentido de dizer que eu melhorei, embora eu ache que eu melhorei, tá? Vou ser sincero. Mas no sentido de um andamento, uma troca, uma progressão de percepção sobre o ambiente político, filosófico, sobre a minha percepção com a vida. E eu quero trazer com vocês, porque assim, eu não vim aqui para criticar, o objeto desses vídeos, embora eu acho que vão causar bastante controvérsia, alguns temas, alguns vídeos, você vai perceber, meu amigo, que eu sou bastante enfático nas minhas opiniões, algumas coisas eu sou muito eloquente, eu não tenho medo de expressar minha opinião, eu não tenho medo de falar o que eu penso e não tenho um compromisso com esse ou aquele espectro, partido, ideologia ou qualquer coisa do tipo. Mas o fato é que, assim, a minha percepção, eu sempre fui uma pessoa que desde criança, desde muito cedo, eu questionei bastante o mundo, eu questionava bastante ao meu redor, então eu via várias coisas que meus pais me ensinavam, várias coisas que meus professores me ensinavam, eu aprendia nos livros de história e pensava, por que é assim? Por que não pode ser de outro jeito? Por que que determinada atitude é assim? Por que que as coisas elas têm que ser assado? Por que que tal conceito é isso? Por que aquilo? E claro, essas ideias elas vão evoluindo. E essas ideias elas permeiam toda a nossa relação com o mundo. E a filosofia, justamente, assim como outras
como outros conceitos, eles versam justamente sobre a nossa relação com o mundo. Então nós temos os nossos conjuntos de valores, nós temos a nossa educação, a gente tem a influência do meio e a gente tem as crenças, que são as tomadas de decisões que a gente tem mediante aquilo que a gente absorve. Então, por exemplo, você participa de uma dada sociedade. Vamos pensar aqui, por exemplo, um indivíduo que se coloca como um indivíduo de esquerda. Esse indivíduo, ele não acorda de manhã e decide: vou ser marxista. Na verdade, tem um conjunto de crenças, um conjunto de ideias nas quais ele vai encontrando aderência, ele vai criando afinidade, né? E essas ideias, elas estão relacionadas à visão e à crença de mundo. E essa visão e essa crença, elas são dadas mediante a experiência dele, aquilo que ele viveu, aquele que ele viu, aquilo que ele concluiu, aquilo que ele sofreu, que ele viveu e as conclusões que ele chega. Então é tremendamente heterogêneo a percepção das pessoas uma das outras. É claro que a gente consegue criar grupos com determinados espectros, com determinadas características em comum, e por isso a gente surge os partidos, surgem os grupos, surgem as tribos, né? Os grupos de afinidade, como a gente vê claramente no mundo moderno. Mas ninguém pensa 100% igual a alguém. E aí vai uma questão. O seu pensamento, a sua percepção da vida, é uma percepção que vem de você ou é uma percepção que você está comprando de alguém? E por que você compraria essa percepção de alguém e não traria a sua própria? Porque você não tem uma confiança, você não tem uma firmeza na sua crença e você vai importar, né, o que acaba sendo também uma escolha, você vai importar essa percepção de outras pessoas no sentido de se adaptar, ou seja, de se tornar algo que você acha que você deve ser, ok? Então isso é bastante interessante, onde você vê, por exemplo, uma pessoa que ela acaba repetindo determinadas ideias, determinados conceitos. Isso pode estar relacionado à política, à religião, a time de futebol, à diversão, a comportamentos, a quaisquer coisas, né? E ela vai repetindo esses conceitos a partir daquilo que ela acha que é interessante, ela está a partir daquilo que ela quer se tornar, de como ela quer ser conhecida, de como ela quer ser. Por isso ser uma atitude que está comprada, ou seja, que está vindo de fora e ela está tentando interiorizar, isso não cria raízes. E a probabilidade dela mudar essa atitude, de ela se transformar, dela virar casaca, né, trair os valores, as ideias, é muito grande. Ao passo que tem pessoas que elas já trazem essas ideias e elas projetam essas ideias e essa forma de ser, e com isso elas encontram outras pessoas que elas têm afinidade. Esse segundo tipo que eu estou falando são aquelas pessoas que elas seguem por um mesmo caminho ou seguem por uma linha, mesmo elas tendo algumas mudanças de personalidade, de postura, e elas trocam de amigos porque elas acabam atraindo pessoas que querem comprar, que querem ser como elas. Então a gente pode dividir em dois grupos. Aquelas que querem ser como as outras e aquelas que são as outras que as pessoas querem ser, tá? Isso daí vai uma percepção a respeito de tudo. Então, por exemplo, família. Quais são os seus valores a respeito de família? Se você vem de um núcleo familiar determinado, você vai ter uma opinião. Eu não quero aqui criar um exemplo para não parecer que eu estou concluindo alguma coisa. Eu não sou psicólogo, não sou especialista nisso, mas o fato é que assim, você vai ter uma ideia, você vai ter um conceito, você vai dar uma importância sobre família, tá? Pegando família como um exemplo. Religião não, fé.
porque religião e fé são coisas diferentes. Você acredita em Deus? Quem é o Deus que você acredita? Como é que é o Deus que você acredita? Como que Deus ele opera na sua vida? Eu vejo, por exemplo, eu sou cristão, né? Eu acredito em Deus, eu leio a Bíblia, eu acredito com todo o meu ser, né? Inclusive isso é tema de outros vídeos, você pode estar vendo aqui. Mas para mim, acreditar em Deus e pecar são coisas totalmente incompatíveis. Uma vida de pecado com uma vida de fé. Porém, tem pessoas que determinados pecados, elas acham que não tem problema. Você já deve ter ouvido aquelas pessoas que falam assim, ó, Deus tem coisa mais importante para se preocupar, ele não está preocupado com quem eu saio, com quem eu deixei de sair, com eu ter visto um filme erótico, não ter visto. Tem gente que tem esse pensamento, tá? Ó, eu não roubei, não matei, então, sabe, eu sou uma pessoa boa. Tem pessoas que não, que veem total importância nisso. Então, você tem a sua percepção, tá? E eu não estou entrando no mérito se essa crença é verdadeira ou não. Isso é a sua percepção. Aí eu estou entrando na questão de opinião, tá? Da sua visão de mundo, a sua cosmovisão particular. E ao longo do tempo eu percebi que algumas coisas. Então, o que é o conservadorismo, né? O que é o conservador? Ao contrário do que muitas pessoas falam, o conservadorismo não se trata de uma pessoa reacionária, não se trata de uma pessoa de extrema direita. Isso daí é uma grande bobagem dita por ignorante. O conservador são pessoas que eles mantêm coisas, mantêm conceitos, instituições, elementos que perduram ao longo de muitos anos, de muitos séculos. Eles valorizam a tradição como algo que foi exaustivamente experimentado, testado pelo tempo, e por isso permanece. Porém, ele entende que coisas que não deram certo têm que ser mudadas e que há espaço para novas coisas. A diferença de um conservador para um progressista é que o progressista ele prega uma ruptura do tradicional para algo novo. Vamos tentar algo novo, vamos reinventar a roda, tá? Já o conservador ele mantém a roda, ela já está inventada e está funcionando, mas a gente pode pôr incrementos, a gente pode melhorar ou deixar como está se estiver funcionando. Então o conservador ele é menos suscetível a mudanças, né? Ele é mais cauteloso na sua percepção do mundo, né? Diferente de um progressista, isso em linhas gerais. E eu percebi que eu ia me tornando assim. Então, politicamente, eu ia começando a ter Então tudo isso começou a vir de uma percepção crítica, de ler as coisas, de escutar pessoas e me permitir, primeiramente, questionar seja quem for. Então, eu leio um livro, por exemplo, de um grande filósofo tradicional, Rousseau, por exemplo, Jacques Rousseau, e questiono. Falo, não faz sentido isso. Eu acho que isso daqui não está certo. Eu leio um Platão e concordo. E vejo que algumas coisas são aplicáveis e outras não. Eu leio um Olavo de Carvalho e penso, algumas coisas são interessantes, outras não são. Eu leio um Chomsky e falo, bom, não concordo com isso daqui talvez eu concordo, e por aí vai. Sem um compromisso ideológico. Então é uma coisa minha na qual eu absorvo conteúdos, eu busco conhecimento e eu troco ideia com os autores. E o conhecimento é isso que deveria ser. É isso que as pessoas elas deveriam fazer. E não bater cartão como militantes, né? O termo militante, você militar, você estar num exército disso, na qual você
é obrigado a ter uma concordância com determinada ideia, determinado autor. Então você vê, por exemplo, que determinadas pessoas elas não questionam determinados autores, não questionam determinados conceitos, tá? Porque isso é um crime, isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia. Por que não? Por que não? Né? Então a gente tem que tomar cuidado porque é perfeitamente saudável você questionar quaisquer teorias, quaisquer autores, claro que isso de uma forma respeitosa, tá? E questionar é saber que você também pode estar errado, não é você olhar para o seu umbigo e pensar, a minha opinião é o que vale. E sim, Sócrates ele tem uma frase muito interessante, né? É claro que isso virou um ditado, que ele fala assim, só sei que nada sei. O que Sócrates quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele nunca sabia o suficiente. E por saber que ele não sabia o suficiente, ele era o homem mais sábio até então, né? O oráculo diz que ele tinha muita sabedoria, porque ele sempre podia aprender mais, tá? Justamente aquele que acha que não tem mais o que aprender, este é burro. O fato é esse. E aí eu fui vendo percepções a respeito de família, fui ver percepções a respeito de política, a respeito de casamento, a respeito de relacionamento, a respeito de como se vestir, a respeito das artes. E eu percebi que, assim, muitas coisas que eram tradicionais, muitas coisas que eram consagradas, elas faziam mais sentido do que reinventar a roda. Com isso, me tornando uma pessoa conservadora, eu não deixei de estar antenado em novas tecnologias, em novas descobertas, em novos conceitos. Eu não deixei de apreciar coisas atuais, eu não vivo no passado, eu não sou uma pessoa antiquada, tá? Mas algumas coisas eu entendo, tá? E vocês vão ver muito aqui nesses vídeos, que elas são valores fundamentais e que são pilares, elas são como que cláusulas pétreas da nossa vida, tá? São conceitos basilares da nossa existência, né? Enquanto que outros, sim, eles têm que ser revistos, eles têm que ser modernizados, né? E com isso você vai quebrando paradigmas, que isso sim, paradigmas eles são coisas antigas que têm que ser quebradas, ou seja, uma ideia que todo mundo concorda, ninguém sabe porquê, ninguém vê vantagem, é diferente da tradição, paradigma é diferente da tradição, tá? Inovações elas são incorporadas, mas com cuidado, com bom senso, ou seja, aproveitando aquilo que já se sabe e aprimorando, e não reinventando a roda, não rompendo com o antigo, rompendo com o existente para tentar fazer novo e começar tudo de novo, começar do zero, sempre recomeçando do zero, ou tentar forçar a realidade a caber em como a gente acha que deve caber. Que isso é um outro erro muito comum daqueles que são militantes de determinada causa, tá? Lembrando que você militar por uma causa, por uma ideologia, não interessa seu espectro político, tá? Não interessa, você pode ser de esquerda, de direita, conservador não, uma pessoa arraigada a tradições, né, legalista, como a gente vê, por exemplo, na Bíblia, os fariseus, né, eles eram legalistas, eles eram agarrados a tradições e eles não conseguiam enxergar algumas nuances que Jesus trouxe, tá? Diferente de um progressista que rompe com tudo. Então, ou a pessoa não rompe com nada, ou a pessoa rompe com tudo. Então não há equilíbrio, não há evolução, não há preservação do que é bom para você tornar melhor, tá? Então, espero que você tenha gostado. Deixa aqui a sua opinião aqui nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe.
Se inscreva no nosso canal e eu aguardo você para nossa próxima pausa para o café com Mário Mancuso.